Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo, dia 15 de janeiro de 2023, estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título O Avivamento no Novo Testamento. E a leitura diária desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 28, e nós acrescentaremos também o versículo 29 para melhor compreensão. O título dado a esta leitura foi: Jesus ensinava com autoridade diferente dos escribas. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Meus caros irmãos, a lição de domingo nos fala sobre o avivamento no Novo Testamento. E o primeiro tópico da lição trata sobre o avivamento nos evangelhos. A leitura de hoje destaca o avivamento em Mateus. A de terça apresentará o avivamento em Marcos, a de quarta em Lucas e a de quinta o avivamento no Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo e foi dirigido à igreja com o firme propósito de apresentar Jesus como Deus diante das muitas heresias que já contaminavam a igreja de Cristo. Um fator que retrata a singularidade deste evangelho é o uso por parte do Senhor Jesus Cristo do termo que nenhum judeu ousava usar: eu sou. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, e quase foi apedrejado quando disse: antes que Abraão existisse, eu sou, em João capítulo 8, versículo 58. O Evangelho de Lucas, por sua vez, foi dirigido aos gregos com a finalidade de apresentar Jesus como o Filho do Homem. Portanto, fala da sua natureza humana. Isso fica provado pelo fato de a genealogia apresentada neste livro ir até Adão, enquanto a genealogia apresentada por Mateus iniciar em Abraão. Lucas enfatiza as parábolas de Jesus. Vemos isso pelo fato de ter registrado 11 parábolas que não se encontram nos demais evangelhos. O Evangelho de Marcos é considerado o primeiro dos evangelhos a ser escrito e foi dirigido aos romanos. Apresenta Jesus como servo vencedor, sofredor e triunfante, conforme afirma o pastor Elinaldo Renovato de Lima em seu comentário. A ênfase deste evangelista, que vivenciou várias experiências com os apóstolos, recai sobre os milagres de Jesus. Já o Evangelho de Mateus foi dirigido aos judeus. Apresenta Jesus como rei, daí aparecerem cerca de 30 vezes as expressões reino dos céus, reino de Deus ou simplesmente reino. A ênfase de Mateus está nos sermões proferidos por Jesus. O texto de hoje encontra-se no primeiro sermão que, ao ser proferido, causou grande impacto nos que o ouviram. Não foi devido à eloquência, não foi devido à sua capacidade de convencimento, não foi devido à lógica, mas devido à autoridade. Sabemos que essa autoridade para pregar vem do Espírito Santo de Deus. Jesus disse em Lucas 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isto nos serve de lição. Precisamos ser avivados, despertados, renovados e cheios do Espírito Santo para que a nossa mensagem faça a diferença. Aliás, neste primeiro sermão, Jesus mostrou que os súditos do seu reino, primeiro, deveriam ser diferentes, sal e luz. Segundo, deveriam agir diferentes, não apenas cumprindo friamente a lei, mas tendo seu interior pensamentos e desejos transformados. Terceiro, deveriam orar diferente dos gentios e dos hipócritas. E, seguindo seu exemplo, deveriam pregar diferente dos escribas com autoridade. Sejamos, pois, avivados para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.